Valendo. Bom, estamos aqui para fazer a reportagem da vida da senhora Maria, uma estudante desde a década de 50, que vai relatar para a gente aqui como era o ensino naquela época. Dona Maria, qual é o nome da senhora completo, por favor? Maria Correia de Amorim. Qual a idade? 54 anos. 54 anos. Já tem uma certa idade, já viveu bem essa vida que Deus dá pra gente, né? Como se dava a alfabetização nesse período? Então, aí saía da nossa casa, andava uns quilômetros de pé, né? E ficava na casa de uma professora. E era assim. Não lembro mais. Pode estar cidade. Ficávamos lá em vários alunos, com a carta de ABC aprendendo as letras. Era melhor que eu estava dizendo antes. Cortava um papelzinho, colocava no meio da letra e você ficava memorizando. E aí a professora ficava perguntando e todo deles tinha o dever de saber qual foi a letra que aprendeu no dia passado. Todas as sextas-feiras nós tínhamos aula de tabuada. E se nós não acertávamos a tabuada, tinha aquele negócio do bolo. O castigo era levar bolo. Cada número errado, aí você levava uma quantidade de bolos. Certo. Vocês precisavam decorar as coisas ou tinha que memorizar para realmente aprender? A gente decorava, a tabuada tinha que ser decorada. Tinha que ser decorada. As letras não, a tabuada sim. Certo. Quais os espaços utilizados para esses alunos? Vocês tinham as aulas na escola, em geral ou em casa? Um período era na escola e outro período nós ficamos em casa. Fechava assim as portas, ficava com o professor na sala, uma quantidade, mas com as portas fechadas. Certo. Mas nessa época, você financiava os estudos dos pais ou já o Estado já financiava? Os pais não tinham. Os pais não tinham. Não, só os pais. Só O os Estado pais. não tinha serviço público no lugar que eu morava, não tinha escola pública, porque eu morava no sítio. Certo, então o ensino era particular. Certo. Quais as disciplinas eram ofertadas? Que tipo de matéria você estudava? Na época da alfabetização, da tabuada que eu estou falando, da carta de ABC, só era carta de ABC e a tabuada, só. Até então, até chegar a cartilha, que tinha aquela famosa cartilha. Quando você aprendia a ler, quando você terminava a cartilha de ABC, você já estava aprendendo a ler. Aí quando você aprendia a ler, aí você já ia para a cartilha. Aí você estudava um ano, aí quando você terminava o ano todo da cartilha, já estava lendo corretamente, aí você ia fazer o quê? O primeiro ano, segundo, terceiro e quarto, até a admissão, que era uma quinta série. Aí fazia essa tal dessa admissão, aí passava para o primeiro ano ginasial. Certo. Na época em que a senhora estudava, existia aqueles trabalhos manuais? A senhora chegou a fazer tricô, crochê? Só quando eu estava fazendo pedagógico. Só fazendo pedagógico. Já aí já estava na escola pública, na escola particular. Na escola particular. Já tinha terminado toda a situação aquela coisa da alfabetização, já tinha terminado tudo isso. Só já no ensino médio, que hoje é ensino médio. Aí é que eu estava fazendo, a gente aprendeu a fazer crochê, tricô, boneca de pano, cavalo de pau, essas coisas. Mas já se preparando para ser professora, porque isso aí já era trabalho para fazer com os alunos que nós íamos ter. Já era trabalho para a escola. Certo, era trabalho desenvolvido já em sala de aula. É isso. Para a senhora, quais eram as maiores dificuldades encontradas nessa época? Era ir à escola, quando estava chovendo. Era aprender aquele castigo para aprender. Era isso, era ir para a escola, que é muito longe, e aprender a ler naquele, como é que diz, naquele regime. Regime de militar. Era, aprender ali era um castigo ali, ir para a escola justamente para isso. E principalmente na sexta-feira. Na sexta-feira tinha aquela história de você ter que decorar a tabuada e não errar uma letra. No caso, a cada final de semana vocês tinham um teste? Cada final de semana tinha um teste, toda sexta-feira. Toda sexta-feira tinha esse teste. Por quanto tempo a senhora estudou? Uns 4 anos. 4 anos. Mais 4 e anos. assim, quando você aprendia a ler, você já pulava, então eu estava na primeira série, então se eu aprendia a ler, eu já pulava para a terceira. Já podia parar para a quarta, entendeu? Se eu estava lendo o livro todo o livro, eu já podia passar. Se eu lesse o livro todo da primeira série, eu já lia todo, então eu já passava para a segunda. Se chegasse na segunda, na metade do semestre,
já lia todo o livro, eu já passava para a terceira. Entendeu como é? Então, eu ia ganhando ano com isso. Até chegar na admissão, que era quando você fazia de primeira a quarta, ia para admissão. Sei. E era um exame com prova. Alguma vez a senhora teve que abandonar a escola devido a trabalho, necessidades? Não. Não. Não, nunca. Tá certo. Muito obrigado, Ana Maria. Encerramos aqui mais uma vez a reportagem sobre a vida popular das pessoas que... Eita!